Primeiramente, pessoal, boa tarde. Me apresentando para vocês, eu sou Maria Vitória, sou aqui do time de experiência do vendedor. Alguns de vocês já devem ter me visto em alguns webinars, principalmente na sequência de Black Friday que nós estamos executando. E hoje nós estamos aqui com um tema super legal, com a Maria Fernanda, com o Isaac, com o Kleber, que é sobre catálogo. Então, como que vocês podem impulsionar a ferramenta, principalmente na parte de autopartes. Então, as estratégias que vocês podem utilizar nessa Black Friday, nesse final de ano, alavancando, né, as vendas e dando até continuidade para o ano que vem. Então, pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que vocês podem interagir conosco, tá? Lembrando, neste webinar nós não conseguimos liberar a câmera e o microfone. Então, caso vocês tenham dúvidas, nós temos aqui no nosso canto direito inferior esses 9 pontinhos. E ali tem o campo de perguntas. Eu já vou mandar ali uma dúvida para vocês irem mandando ao longo do webinar e no final nós vamos respondendo, tá bom? Bom, meninos e Mafê, bem-vindos, agora é com vocês. Boa, obrigado, viu, Maria? Obrigado, pessoal, pela disponibilidade, pelo tempo. Eu acho que a ideia aqui é um bate-papo mesmo sobre o catálogo, né? A gente entender como a gente pode otimizar, como melhorar a nossa adesão ao catálogo e tudo que o Mercado Livre oferece, para, consequentemente, vender mais, ter uma melhor oferta, ter um melhor anúncio. E aí, para isso, o nosso time aqui hoje é composto por mim, né? Eu sou estrategista de categoria, então eu olho muito para autopartes e pensando no mercado, como que a gente melhora a nossa oferta, como que a gente melhora a nossa experiência. Tem também o Kleber, que vai falar logo depois aqui, que ele é nosso especialista de aftermarket, então ele representa todo o time corp, que a gente chama, né? Ele olha para o mercado inteiro, Latam, não só Brasil, então está aqui para as suas pílulas de sabedoria. E a Mafê, que é a nossa especialista de B2B, para trazer um modelo bem legal, acredito que a maioria também já conhece, ela tem feito bastante webinar, falou no XP, super conhecida aí na nossa categoria, para falar um pouco sobre um novo modelo de negócios focado para o B2B. Então, é uma oportunidade que a gente tem também para variar o modelo de negócio de vocês e a oferta. E aí, continuando aqui, né, para ilustrar um pouco da nossa agenda, vou passando aqui, por favor. O que a gente preparou nesse bate-papo, né? Então, são 6 tópicos que a gente vai passar desde a contextualização um pouco da melhor época do ano, né? A gente está falando de Black Friday, que já começou as nossas comunicações, então é algo super relevante. Para depois, qual que é a nossa missão da categoria de autopeça, né? O que a gente quer agregar, o que a gente quer trazer de oportunidade, como que a gente pode anunciar mais rápido e melhor, priorizando logicamente, o que mais vende, como você pode dar foco a esses produtos, otimizando toda a sua operação com a venda do B2B, e no final a gente vai abrir o espaço aqui, como a Maria comentou inicialmente, para perguntas, a gente vai deixar aberto, então qualquer coisa que vá aparecendo, dúvida, joga aí nas perguntas, que ao final a gente vai abrir, vai ler, vai tirar essas dúvidas juntos, de novo, é um bate-papo, né? Mas antes de começar, eu acho que vamos aquecer, vamos interagir um pouco e dar uma contextualizada aqui para vocês, né? Então, como a gente pode pensar nessa dinâmica aqui? Hoje, quando a gente fala do total de peças, né? Pensando ali no part number, que é usado para a fabricação de um carro. E aí peço a ajuda de todo mundo que está na agenda. Já tem uma galera, já tem um monte de gente, hein? Então, estou vendo ali pelas carinhas, todo mundo acha que para a fabricação de um carro são necessários de 20 a 30 mil part numbers. Vamos interagir, pessoal. E aí, o que vocês acham? Dependendo do emotion... Rolou uma palminha ali. Rolou uma palminha. Vocês entenderam a legenda aqui? O joia é até 20 mil peças, part numbers. Né? O rostinho de surpresa é de 20 até 30 mil peças. E as palminhas é igual ou maior que 30 mil peças. É o que nós precisamos hoje para a fabricação de um veículo. O que vocês acham? Está rolando bastante palminha, rostinho de surpresa. Está bem dividido, hein? Está bem dividido, entre 20 a 30 e acima de 30. Né? Vai lá, Kleber. Bom, segundo mais de uma inteligência artificial, e aí já falo de onde eu tirei essa informação para vocês, mais de uma inteligência artificial trouxe para nós que para fazer um carro hoje nós precisamos de mais de 30 mil componentes, mais de 30 mil part numbers únicos. Então, assim, é muita coisa, é muita coisa. Se vocês fizerem uma conta simples, hoje na América Latina, para que vocês tenham visibilidade, nós contamos com aproximadamente 300 milhões de veículos.
eles viram veículo na América Latina como um todo. Então, se você fizer isso vezes, que seja uma média de 30 mil peças, a gente tem uma infinidade de oportunidade, uma infinidade de peças a ser trocada. É só um fato curioso que nós trazemos aqui nesse princípio do webinar, para que todo mundo esteja engajado e aquecido aí para os próximos slides, tá legal? Então, olha o desafio que a gente tem aí pela frente, o tamanho do nosso mercado, né? E aí, dito isso, o melhor está chegando. Então, Black Friday, mês de Black Friday, a gente já começou com tudo. Eu acho que todo mundo que acompanha o MELI já viu uma série de cupons, uma série de novidades, muita coisa boa. E como que a gente está nessa expectativa para esse ano e para essa Black, né? Falando do Mercado Livre como um todo e da Black Friday como um todo, né? Então, 81% das pessoas, elas pretendem comprar novamente em 2025. Então, a grande maioria comprou em 2024 e tem uma expectativa muito grande para esse ano. E certamente essa diferença de 19% são aquelas pessoas que não responderam, mas estão acompanhando ali a oportunidade, vendo o que eu aproveito de promoção, o que eu vejo que eu posso encaixar e comprar, porque realmente é o momento mais aquecido do ano, é a grande oportunidade que a gente tem. E quando a gente olha para a projeção de faturamento do e-commerce, né, para 2025, na Black aí como um todo, a gente está falando de mais de 7 bilhões, né, 7,5 bilhões de faturamento. Então, é uma projeção gigante. E o Mercado Livre, a gente sabe, é um dos principais players aí de marketplace. A gente tem uma responsabilidade muito grande, tanto de entregar a melhor oferta, ter a melhor oferta e gerar a melhor experiência. Então, entregar rápido é fundamental, ter oferta é fundamental, e como que a gente melhora esse sortimento é um pouco desse papo também aqui, até para contextualizar. E dito isso, como que é o cenário da nossa categoria? A gente está falando de mais de 77 milhões de produtos vendidos durante o ano. Quando a gente olha para auto parts, aqui para a nossa categoria, para todo mundo que está aqui nesse bate-papo hoje, a gente está falando de mais de 70, quase 80 milhões de produtos vendidos só esse ano. Uma expectativa muito grande ainda para tudo que a gente tem até o final do ano com Black e dezembro com férias, época de revisão. Então, é uma oportunidade gigantesca aqui para a gente. E como que Auto Parts ela se enquadra dentro do MELI, né? Qual que é o tamanho, qual que é a relevância da nossa categoria? A gente está falando de uma categoria hoje que é top 5 dentro do MELI, dentro as mais visitadas, que tem quase 400 milhões de visitas por mês. Então, aqui, só a Auto Parts ela tem 380 milhões de visitas todos os meses. É um canhão de audiência, é uma visibilidade enorme, dado ao nosso tamanho, dado ao market share, dado as ações que a gente faz tanto na mídia, seja online quanto offline, ao canal de afiliados, ao canal de B2B que vem agora, cupom, Pix. Então, realmente, é uma vitrine muito grande para a gente conseguir vender mais. E olhando só para peças de veículos automotivos, então, que basicamente é o nosso papo aqui, falando de peça de carro, a gente está falando de mais de 200 milhões de visitas. Então, olha a representatividade, a gente está falando de mais de 60% aí, vem de peças de veículos automotivos, com mais de 200 milhões. Então, de novo, top 5, muita audiência, muita mídia, muita oportunidade. E, dito isso, qual é a grande missão que a gente tem? Né? O que a gente quer, o que a gente procura, o que a gente quer dividir com vocês e construir juntos? A nossa grande missão é ter a melhor oferta e sortimento de toda a América Latina. Então, quando você pensar em peça, acessórios, serviço automotivo, a gente quer ser a primeira e única opção. Então, é para olhar, pensar no carro, aonde eu vou comprar vai ser o MELI. Qual que é a oportunidade que eu tenho? É o MELI. Para isso, é fundamental a gente identificar o que falta de sortimento, né? Porque, como o Kleber disse, são mais de 300 milhões de veículos, são mais de 30 mil componentes de um único veículo. Então, tem um caminho grande ali para a gente escalar em termos de publicação, de agilidade, principalmente de qualidade. Hoje, apenas 13%, né, das 90 milhões de peças únicas, elas estão no Mercado Livre. Mesmo a gente sendo o principal marketplace, a gente tem um caminho grande aqui para percorrer junto, por isso que o catálogo ele vai servir para a gente otimizar e avançar. É uma oportunidade gigante aí de crescimento. E a partir daí, qual que é a dor, né? Beleza, eu sei qual que é a minha missão, eu sei onde eu quero chegar, qual que é o tamanho do MELI, mas qual a dor do vendedor a gente também procura entender para trazer a melhor solução. Né? E a gente sabe que anunciar uma nova peça ele é um desafio muito grande aqui no MELI. Dada a complexidade e também por ser um desafio caro e demorado.
né? Os nossos parceiros do Sellers, eles se dividem entre o mercado online, entre o mercado offline, tem toda a complexidade de subir uma peça, de ter uma informação com clareza. Então, a gente quer resolver um pouco dessa dor aqui. A gente quer compartilhar com vocês como que a gente pode melhorar e não ser um processo tão caro e demorado. Para isso, a gente precisa entender o que acontece, né, atualmente. E são dois fatores. Tempo e dinheiro, né, de um lado, e do outro a falta de informação. Quando a gente pensa em tempo e em dinheiro, quais são as dificuldades? É gerar a informação necessária para publicar, que ela consiste em 4 etapas ali, pensando em um funil, né? Primeiro você precisa coletar a peça, preparar, depois vai para a fotografia, depois tem toda a edição para cumprir os requisitos mínimos do MELI. Por mais que tenha hoje a inteligência artificial que a gente disponibiliza para ajudar, mas precisa ali se adequar aos requisitos mínimos. E, por fim, ainda tem toda a parte de atributo, compatibilidade. Todo esse processo ele já leva mais de 40 minutos para a gente anunciar uma única peça. E, aliado a tudo isso, tem toda a falta de informação, né? Porque muitas vezes os vendedores eles não têm toda a informação organizada de forma amigável. Até porque, às vezes, nem a marca tem isso de maneira catalogada, estruturada. Então, é um processo muito moroso e muito particular de cada marca, de cada vendedor. E o que isso resulta? Baixa confiabilidade da informação e problemas na qualidade do anúncio. Então, tanto que quando a gente vê muitos anúncios, eles não estão lá 100% na qualidade, ou tem pouca imagem, tem pouca foto, a descrição não está completa, não tem a compatibilidade. Então, a gente sabe que isso é um gargalo. E a gente quer sair, então, desses 43 minutos e ir para quanto? Né? Qual que é o objetivo dessa nova experiência? É reduzir de 43 para 2 minutos. Então, o cenário ideal, o mundo ideal que a gente busca é realmente 2 minutos. Como que a gente vai chegar nesses 2 minutos? Né? Então, de novo, cada vendedor cria o seu anúncio com as informações que tem na mão. O que a gente quer, que está sendo disponibilizado agora, é você usar todas as informações que o Mercado Livre já tem para criar esse anúncio com muito mais agilidade e velocidade. Então, ter a foto de qualidade, vai ter a compatibilidade embarcada, toda a descrição técnica, todos os dados dessa peça. Com isso, você vai reduzir o seu custo, você vai ter uma maior visibilidade do seu produto, maior qualidade, e você vai colocar ele no ar em tempo recorde, né? Então, você consegue escalar o seu negócio e ter uma visibilidade muito maior. E a partir daí, beleza, eu entendi qual que é a missão, entendi qual que é a vantagem do catálogo, mas o catálogo é a buy box? Qual que é a diferença entre os dois? Eu acho que é importante destacar isso até antes da gente aprofundar um pouco mais com o Kleber aqui. O catálogo e a buy box eles são completamente diferentes, e aqui eu ilustro bem isso. A parte que é igual é que ambos são criados pelo fabricante ou representante da marca. Então, tanto o catálogo quanto a buy box, quem cria é o representante da marca, é quem é fabricante determina. Porém, a adoção no catálogo é opcional, porque o anúncio pertence a vocês, o anúncio pertence ao vendedor. Quando a gente olha para a buy box, a adoção ao catálogo é um requisito indispensável. Muitos de vocês têm um produto em catálogo, vocês já estão recebendo uma mensagem que para o anúncio não ser pausado, vocês precisam dar opt-in na buy box. Dentro do catálogo, a personalização ela é permitida. Então, você tem uma série de customizações que você pode fazer, como eu mencionei anteriormente. E dentro da buy box, só o responsável ele pode fazer essa personalização. Então, ela é muito mais limitada. No catálogo, você tem toda a compatibilidade pré-carregada, que também a gente sabe que é um gargalo hoje, né? O processo de compatibilidade. Então, a gente já traz isso para você embarcado na plataforma. Na buy box, ele não está nem disponível, né? Tudo que tem buy box não tem compatibilidade. Dentro do catálogo, a gente tem uma personalização por inteligência artificial, que também ajuda a dar velocidade, a melhorar suas fotos, a trazer todo o histórico do MELI. E dentro da buy box, isso não está disponível. Então, aqui é para ilustrar um pouco o que a gente tem de oportunidade no catálogo e por que ele vai melhorar e por que ele vai trazer agilidade para o teu negócio. E aí, aqui a gente vai aprofundar um pouco mais, até passando aqui, e aí eu trago o Kleber para a conversa, da seu show aí, Kleber, por favor. Bacana, nós temos alguns lembretes aqui, então, pessoal, aproveitando que a bola foi passada também. No final do nosso webinar, a gente vai ter um espaço maior para perguntas, então fiquem até o final. Se você tem alguma pergunta, não soube como direcioná-la na ferramenta, e no final a gente explica novamente como fazê-la, tá legal? Então, no final a gente tem um espaço maior para perguntas. E um outro ponto aqui bem pessoal, parece que não, eu sou uma pessoa tímida,
Eu sou uma pessoa tímida e para me ajudar com essa timidez, pessoal, por favor, vão reagindo à minha apresentação. Isso vai aquecer muito meu coração e vai me tornar uma pessoa mais tranquila para passar um bom conteúdo para vocês, tá? Obrigado pelas reações. Bacana? Mas vamos lá, priorize o que vende. Assim, ok, a gente tem um montão de part numbers, todo mundo acho que mais ou menos entende o conceito de part number, SKU, EAN, não vou perder muito tempo em cima disso, não vou investir muito tempo em cima disso, mas, de certa forma, a gente tem que priorizar, né, aquilo que vende, não dá para a gente anunciar tudo. Então, como a gente garante, de alguma forma, foco nos produtos que dão um maior resultado? Como que a gente faz isso? Como que o Mercado Livre pode ajudar o vendedor? O Isaac mostrou para nós uma nova ferramenta, uma nova possibilidade de você adotar um catálogo que já está disponível na plataforma. Porém, tem um montão de catálogo. Como a gente seleciona os principais ali, que vão dar um retorno mais rápido para nós? Pode passar o slide, por gentileza. Bacana. Antes de mostrar para vocês, antes de seguir mais profundamente com o conteúdo, eu acho que é bom eu dar um contexto, para que vocês entendam. A gente hoje tem um nível de informação dentro da plataforma que, ao cruzá-las, eu consigo entender a nível modelo, marca, ano, etc., o que é mais buscado, né, versus o que tem menos de oferta na nossa plataforma. Então, o que eu trago aqui nesse slide para vocês? Né, a gente internamente conhece como Gap Supply. Dos top 5 domínios, né, que nós temos hoje, que são esses 5 que estão aqui na tela para vocês, de maior busca, de maior visita, 4, antes de mais nada, 4 são de peças de reposição. Então, olha do lado direito. Lentes para farol, tampão para porta-malas, kit airbag, kit distribuição, kit embreagem. Esses são os top 5 domínios que mais tem vendas e busca e mais gap de supply tem. Mais uma vez, o que significa gap supply? Com o menor número de oferta. Então, se eu tenho que priorizar, né, usar o catálogo do Mercado Livre, o que eu vou fazer com essa informação? Vou priorizar kit distribuição, kit de embreagem. E são, pelo menos, os dois mais conhecidos e mais comumente comercializados no mercado como um todo, que dentro do Mercado Livre tem o menor número de oferta. Por isso que ele é conhecido como Gap Supply para nós. Então, já mostro um belo de insight para vocês. Se eu preciso priorizar o que usar de catálogo do Mercado Livre para anunciar em 2 minutos e não perder 43 minutos criando fotos, compatibilidade, etc., vou priorizar ali, lentes de farol, kit de airbag, kit de distribuição, kit de embreagem. Kit de airbag é mais complexo, precisa de um selo de metro, alguns órgãos precisam validá-lo. Mas pelo menos kit de distribuição e kit de embreagem, a gente tem um grande leque de oportunidades a nível marca e SKU para anunciar. Basta você adotar, colocar preço, colocar estoque e sair vendendo. Tá? E é importante que dentro dos top 10, eu sei que a gente está com um tempo curto, tá, Isaac? Vou correr. Dentro dos top 10, né, que está aqui só os top 5, a gente também tem cabo de vela de ignição e bomba injetora. Tá legal? Obrigado pela reação. Isso deixa meu coraçãozinho mais aquecido. A preferência do usuário se reflete no buscador. Então, o que eu trago nesse slide aqui para vocês de insight? Os veículos mais buscados em 2005. Então, coloca na cabeça, os veículos mais buscados em 2005 dentro do Mercado Livre. É a primeira coluna que eu tenho, é o primeiro ranking de 1 a 10. Gol, Palio, Corsa, Celta, Fiesta, Uno, Civic, Fox, Onix, Strada. Esses são os veículos mais buscados. Lembrando que hoje, 80% daquilo que é buscado na nossa plataforma tem a solução de compatibilidade envolvida, ou seja, o usuário ele usou essa ferramenta para encontrar aquilo que ele precisava, tá legal? Isso é uma observação importante para vocês. Primeira coluninha, o top veículo mais buscado. A segunda coluna, os tops veículos mais buscados com o menor número de part numbers de sortimento disponível. Então, se eu vou priorizar alguma coisa para vender hoje, eu vou olhar kit de distribuição, kit de embreagem do lado anterior, e vou, de certa forma, pegar um produto, anunciar um produto, um SKU, que esteja compatível a essa lista do lado direito de veículos. Né? Olha que interessante, o Mercado Livre tem um sortimento tão grande de produtos, tem um número tão grande de pessoas comprando. O Isaac até me contou uma curiosidade, né, antes do papo. Olha os modelos de veículos, para você ter uma ideia, que faltam efetivamente oferta. Então, assim, apesar do tamanho, apesar do público, apesar do número de vendedores, a gente sim continua tendo oportunidades a nível modelo, né, especificamente modelos mais antigos. Pode passar, vou acelerar.
porque eu preciso passar a bola para a Mafê, que está aqui com a gente. Beleza. Bom, falamos sobre domínios, onde a gente tem um baixo nível de oferta. Falamos sobre veículos, onde a gente mais buscados e com um baixo nível de oferta. Aqui eu trago para vocês agora um agrupador distinto, que são as marcas. Então, hoje nós contamos com mais de 3.500 marcas e 3 milhões de peças em catálogo. Perfeito? Bom, e as marcas mais buscadas pelos usuários e com a maior abertura de gap de sortimento, ou seja, com a menor oferta atualmente, são essas 10 que eu trago para vocês, dividido em 2 grupos. Genuínos, que são as montadoras, conhecidos como montadoras, Peugeot, Citroën, Nissan. Aqui nós temos a Mitsubishi, a Kia, são marcas hoje onde a gente tem um número alto de oportunidade, ou seja, um gap alto, falta oferta para essas marcas. E do lado das originais, nós estamos falando de Bosch, Magna Amarela, Nakata, Delphi e Vario. Essas são as top 5 de 2 agrupadores específicos. Legal? Então, kit de embreagem, ok? Você tem depois por veículo, ok? E agora você tem por marca. Olha que interessante, eu estou dando uma jornada para vocês. Então, esse é o tipo de informação que a gente pode muito bem compartilhar com mais tempo, tá? Mas, para que vocês tenham visibilidade, as marcas que são o topo da cadeia, que nos ajudou a criar esse catálogo todo de opções, elas também têm acesso a essa informação, tá? Então, se eu fosse você, vendedor, eu tenho meu principal fornecedor, eu bateria na porta do meu principal fornecedor e perguntaria para ele se ele tem detalhes do que é mais buscado e tem um pouco o número de oferta dentro do Mercado Livre, porque certamente a marca passou isso para ele. Então, se ele pesquisar rapidamente dentro do e-mail, ele vai ter essas informações para compartilhar com vocês. De qualquer forma, a gente vai compartilhar e vai estar disponível esse material depois, certo, Isaac? Isso. Bacana. Seguimos. A gente talvez atrase 5 minutinhos, tá, pessoal? E aí, já finalizando a minha parte, mais um deep dive, considerando aquelas marcas, considerando um grupo daquelas marcas que eu passei no slide anterior para vocês, né? E aí eu chamo isso de top 10 marcas, né? Hoje nós temos, olhando para elas, 3.000 part numbers que podem ser utilizados e em menos de 2 minutos, se assim vocês quiserem, podem ter preço, estoque e ser vendido dentro da nossa plataforma. E aí do lado direito eu explico melhor isso para vocês. Considerando essas 10 marcas, né, como que está hoje o sortimento delas na nossa plataforma? Nós já sabemos que dessas 10 marcas, nós temos aproximadamente 28, 30 mil part numbers ativos sendo vendidos no mercado offline. Tá? Desses 30 mil part numbers, obrigado pela reação, pessoal. Desses 30 mil part numbers, 17 mil já está publicado no Mercado Livre. Então, o problema não é a publicação, teoricamente. Falta ali uns 10 mil que eles não são publicados. Mas olha que interessante, desses 17 mil, só 5,6 mil tiveram vendas nos últimos 45 dias. Aqui está o gap. Por que esses caras não venderam, né? Ou melhor, por que eu não anuncio a diferença entre total e publicados? E quem pode ajudar você nesse processo de anunciar? O Mercado Livre, onde eu já tenho, pelo menos, catálogo de 3 mil peças desse grupo que não foi anunciado. É só você acessar a plataforma, a gente mostra na próxima tela mais ou menos como é o caminho para você fazer isso, e selecionar um desses 3 mil para começar a vender. E aí um outro insight que eu trago para vocês é olhando para esse grupo de 5,6 mil anúncios, part numbers, perdão, com vendas. Por que esses caras, no final das contas, tiveram vendas nos últimos 45 dias? Por 2 pontos principais. Ponto 1, esse grupo tem o dobro de oferta, né? Tem o dobro de oferta com entregas menor ou igual a 36 horas, então está aqui um grande diferencial, eu preciso entregar ele em até 36 horas, ou pelo menos prometer entrega até 36 horas, isso faz com que você venda mais. E tem outro ponto importante também, que esse grupo de 5,6 mil part numbers, eles também têm um preço de venda, um pricing, como nós comentamos aqui, mais adequado, né? Ele tem mais agressivo. Então, se você pegar o mesmo anúncio dentro do Mercado Livre, desse que vendeu, e olhar para o nosso concorrente lá fora, 50% maior de chance de você encontrar o melhor preço dentro do Mercado Livre. Até coloquei ali, 46% dos casos que não vendem, 46% dos casos daquilo que não vendem, o preço é melhor no nosso concorrente. Olhando para aquilo que vende, em mais de 80 vezes, mais de 80% dos casos, estou até me enrolando aqui, tá, pessoal?
o melhor preço é dentro do Mercado Livre. Então, de forma resumida, 2 fatores: entrega rápida e melhor preço. Beleza? Próximo. Aqui eu trago um exemplo em 2 telas para vocês de como está pronta a nossa solução para que você utilize ela para criar o seu anúncio através de um catálogo standard nosso, que a princípio foi criado juntamente com as marcas. Então, entre na tela de criar um novo anúncio, insira o número da peça na busca, o part number do fabricante, tá? Confirme os dados, aí já na tela de baixo, confirme os dados já pré-carregados, insira preço, condição de venda e pronto. É só você finalizar o anúncio e tem o anúncio pronto para você vender. Então, em muitos dos casos, você até tem estoque desse produto, né? Toda essa galera que está aqui com a gente, eu tenho certeza que, pelo menos as principais marcas, tem o estoque já do produto. O problema é, dói muito, custa muito você anunciar tudo que você tem. Por isso que a gente traz para vocês a solução. É uma forma de economizar tempo, logicamente dinheiro, para que você venda mais. Mas não é só isso, tá? Próximo slide. Não é só isso, por quê? Antes de mais nada, faço o repasso. Bom, vamos imaginar que 8 horas da manhã você acorde com vontade de criar um novo anúncio que você não tem. É só você adotar um catálogo, selecionar os 2 modelos, Premium Clássico, colocar estoque, colocar um preço de venda e pronto, interessante. 8h02 da manhã você tem esse anúncio pronto para ser vendido. Muito importante que você utilize os nossos principais meios logísticos para fomentar a maior venda. Lembra que eu falei no slide anterior? Entrega em até 36 horas e preço são pesos importantíssimos para você poder vender. E o mais legal de tudo aqui é que você pode fazer esse começo do processo ou através do integrador ou através do próprio Mercado Livre. Então, são esses 2 canais que você pode usar. Então, quer dizer, Kleber, que é só eu buscar um integrador agora e pedir para ele disponibilizar essa solução para mim, disponibilizar os milhões de peças que o Mercado Livre tem hoje, de catálogo para eu adotar e começar a vender? Sim, hoje as nossas APIs já estão prontas para que os integradores consumam essa informação. Legal? E pronto, você tem o anúncio para poder vender. Agora eu trago, para mim, a melhor parte da apresentação. A partir disso, você pode personalizar. A partir disso, você pode personalizar o anúncio. Então, você pode editar, diferente do buy box. E melhor ainda, você pode tornar mais frequente a compra daquele item. Com qual ferramenta? Com o Mercado Livre Negócios. Por isso que eu trago aqui para vocês a Maria Fernanda, a Mafê. Então, vamos também fazer reação para ela, coraçãozinho. Mas ela é mais segura, tenho certeza que ela está mais tranquila do que eu. Obrigado, pessoal. Deixo com a Mafê. Obrigada, gente. Bom, boa tarde, pessoal. Eu vou passar um pouquinho aqui para vocês sobre o B2B no Mercado Livre, tá? Então, me apresentando rapidamente, eu sou a Maria Fernanda, sou a Mafê, e eu cuido de toda a estratégia dessa venda para B2B, né, que é essa venda para CNPJ, dentro da nossa vertical de autopeças e acessórios para veículos. E por que, pode ir passando, Isaac, por que a gente fala que o B2B ele é tão relevante, né, e como que vocês conseguem aproveitar o comportamento de compra desse cliente CNPJ? Atualmente, 30%, ou seja, tipo, mais de 30%, 1/3 de tudo que a gente vende, a gente já vende para esse cliente B2B. Tá? Então, a gente chama esse cliente de mecânico. Por que a gente fala que é o mecânico? Porque a maior parte dos nossos compradores B2B, eles são donos de oficina. Pode passar, Isaac. Aqui a gente traz um pouquinho essa diferenciação, né? Então, como vocês podem ver, entre 50% da nossa base de compradores B2B são oficinas mecânicas, aí em seguida a gente tem loja de autopeças e os outros empreendimentos, né? Oficinas de pintura, borracharia, lubricentro. Mas a figura do mecânico, ele é principal quando a gente pensa em venda para CNPJ. Pode passar, Isaac. E por que o B2B, né, além dele representar 1/3 hoje de tudo que transaciona dentro da nossa categoria, o que mais que ele tem de tão relevante que torna esse cliente um cliente mais premium, vamos chamar assim? Além de ter um ticket médio maior, então aqui a gente tem uma coluna B2B e uma coluna B2C. Tem um ticket médio 270 versus 220, ele tem um gasto médio anual muito superior, ele faz muito mais compras por ano, por isso que justifica um gasto maior.
E aqui, a título de curiosidade, a gente está falando de 25 compras por ano, em média, versus uma compra e meia, né, em média, de um cliente B2C. Quando a gente olha esse comportamento offline, nós temos clientes CNPJ que compram até 5 vezes por dia. Então, o potencial que o Mercado Livre tem de vender para esse cliente B2B é muito gigante, porque a gente faz 25 compras por ano e a gente sabe que o potencial é gigantesco. Além disso, ele compra muito mais domínios também, isso é muito interessante, por conta da demanda que ele tem na oficina, e ele visita muito o nosso site. A gente está falando de uma média de 230 visitas por ano, quase todos os dias. Tem clientes que visitam, de fato, todos os dias e várias vezes por dia. Quando a gente compara com o cliente B2C, a gente está falando de uma média de 10 visitas por ano. Então, os números do cliente B2B são infinitamente superiores dos nossos números do cliente B2C. E aí, como ter sucesso, então, na venda para esse público? Aqui a gente tem 4 pilares, eu vou focar muito mais no primeiro, que é quando a gente fala de preço por atacado. Então, o que vocês podem fazer para configurar a lojinha de vocês, para poder surfar essa onda e vender para um público mais qualificado? Então, primeiro é cadastrar preço exclusivo para B2B. É importante a gente ter essa diferenciação, né? Porque o cliente B2B, ele tem a mesma experiência no mesmo site que um cliente B2C, mas quando ele faz o cadastro B2B, ele tem acesso a outras funcionalidades, inclusive ao preço diferenciado quando vocês cadastram esse preço. O segundo pilar é a entrega rápida. O Kleber comentou ali de vocês ativarem, né, tanto o modal full quanto o modal flex, e eu faço aqui um reforço ainda para os sellers que estão em São Paulo, capital, de ativar o envio turbo. O mecânico, ele tem a necessidade de receber essa peça o mais rápido possível na oficina, porque carro parado na oficina é dinheiro parado. Então, eles precisam receber rápido. Então, o envio turbo aumenta muito a conversão de venda de vocês. O terceiro pilar é a personalização da página de vocês, então ter ali um tipo de uma comunicação específica para esse cliente B2B, porque lembra, ele visita muito o site do Mercado Livre, ele está aqui todos os dias procurando peça. Se eventualmente ele entra na página de vocês e tiver algum tipo de container, algum banner falando de oficina mecânica, ele já se sente mais propenso a buscar essa peça dentro da loja de vocês. E, por último, afiliados. O mecânico, ele é um afiliado por natureza, ele indica essa peça para o cliente final comprar, e ele ganha um percentual em cima disso. Então, vocês conseguem potencializar também essa estratégia de afiliados, cadastrando um percentual adicional. Eu não vou entrar em detalhes desses, né, de todos esses temas, mas vamos falar um pouquinho de preço por atacado e alguns benefícios. Então, assim, como é que vocês conseguem cadastrar esse preço para atacado? Pode seguir, Isaac. Como eu disse, assim, a experiência do comprador, ela não diferencia do B2C versus o B2B. A única coisa que diferencia é que ele precisa fazer um cadastro para ele ter acesso a essas funcionalidades. Então, dá mais um clique, Isaac, acho que vai aparecer o... Obrigada. Aqui tem diversas formas de vocês fazerem um ajuste de preço. Essas formas estão todas nesse material que a gente vai compartilhar com vocês. Eu vou falar aqui com mais detalhe da forma manual, né? Que é você pegar um anúncio e editar um único anúncio. Mas a gente tem como editar isso de forma massiva e a gente também tem alguns integradores que já têm essa possibilidade de vocês fazerem isso de integração, tornando mais fácil a dinâmica. Então, basicamente, vocês não precisam criar um preço, né, um produto novo, cadastrar um novo produto. Vocês pegam um produto que já existe e vão e editam, dentro de condição de venda, o preço para atacado. Então, tá vendo que tem uma flagzinha? Vocês conseguem clicar, e quando vocês clicam nessa flagzinha de preço para atacado, vai abrir ali a possibilidade de cadastrar o preço diferenciado para o B2B. Pode seguir, Isaac. E aí, um ponto muito interessante é que vocês conseguem cadastrar não só um preço exclusivo para a venda de um produto, quanto para venda por quantidade. Pensando aqui na nossa categoria, alguns tipos de produtos são muito interessantes fazer esse cadastro. Quando a gente pensa em óleo, lubrificante, filtro de ar, a parte de iluminação, que tem muita busca dentro do Mercado Livre. Então, tudo isso o mecânico, possivelmente, ele pode comprar em maior volume, e se vocês, né, colocarem um preço mais atrativo por quantidade, ele tende a comprar maior quantidade até estocar, enfim. Pode seguir, Zé. E aqui,
como é que esses preços convivem com outras promoções? O vendedor, né, vocês, sempre que vocês forem cadastrar um preço, é obrigatoriamente, né, mas a gente só vai mostrar para o nosso cliente, né, para o nosso comprador, a melhor oferta dentro do Mercado Livre. Então, sempre que vocês cadastrarem esse preço, e esse preço estiver superior ao preço B2C, a gente vai, né, mostrar uma informação para vocês que vocês ajustem para que esse preço esteja mais atrativo. A partir do momento que vocês têm um preço B2C e um preço B2B cadastrado, a gente sempre vai entregar o preço mais barato para quem está comprando na plataforma. Então, ele sempre vai ver a proposta que faz mais sentido financeiramente do ponto de vista comercial, tá? Então, é só aqui um alerta, porque eventualmente vocês podem ter um preço melhor para o B2B, mas subir um cupom para o B2C mais agressivo. Então, eventualmente, esse preço B2C é o que vai aparecer para esse cliente B2B. Pode seguir, Isaac. Aí aqui rapidamente, só como vocês enxergam isso na gestão de anúncios de vocês. Então, vocês conseguem visualizar, né, filtrar ali as publicações com preço de atacado. Então, está aqui aparecendo o filtro que está, né, dentro ali do painel de vocês. E aí, quando vocês fazem esse filtro, vocês conseguem ver quais produtos têm esse preço, como é que está configurado para faixa de preço. E aqui tem alguns exemplos ali para mostrar como essa gestão dentro do painel de vendedor de vocês no Mercado Livre. Pode seguir, sabe? Aí aqui é só mais um exemplo, né, de que vocês conseguem fazer essa edição em massa, tanto baixando o arquivo XLS, como vocês já fazem no dia a dia de vocês, só vai ter ali uma coluna preço por atacado. Pode seguir. Aí aqui mostra como vocês fazem isso também de forma massiva, mas diretamente na plataforma. Eventualmente, se vocês quiserem fazer para um grupo de produtos, pode seguir. E aqui tem os nossos principais integradores que já possuem essa funcionalidade, tá? Já possuem essa flagzinha ali de preço por atacado. Então, se vocês quiserem depois, enfim, tirar uma foto, ou se vocês já fazem isso via integração, né, própria, vocês conseguem também escanear e acessar essa documentação do Mercado Livre, tá? Mas depois a gente compartilha com vocês. Pode seguir, Isaac. Ih, travou? Eu acho que eu consigo seguir daqui. Foi. Isso. Bom, obrigada. Vamos lá. Aqui, um outro ponto importante, né? Mafê, quais são os benefícios que eu, enquanto vendedor do Mercado Livre, tenho ao aderir o preço para B2B, né? Então, o que eu ganho com isso, né? Quais são as principais economias, vamos chamar assim, que eu consigo ter, além de vender muito mais, né, ter uma maior frequência e ter um cliente mais fidelizado. Só aí já é um upselling absurdo na venda de vocês. Primeiro é que a gente tem uma tabela específica de frete para o cliente B2B. Então, o Mercado Livre, ele subiu, aí vocês conseguem fazer essa simulação dentro de condições de venda também, ali na parte de formas de entrega, vocês conseguem baixar essa tabela para poder simular, mas a gente fez uma redução, né, de envio com base no volume de produtos vendidos para o B2B. Esse desconto, ele pode chegar ali a 70%, tá? Então, é importante que vocês deem uma olhada, porque, como a gente está falando de venda em volume, né, vocês vão ter ali um custo associado a essa entrega muito melhor do que para o cliente B2C. Então, justificando posso fazer uma pergunta, em então, volume. só para ficar claro aqui? Então, o Mercado Livre Negócios, B2B, ele me permite vender mais, porque eu consigo atribuir um preço distinto por quantidade, então o volume, ele aumenta de venda, e não só isso, eu consigo ter custos logísticos menor, né? Exato. De certa forma, então, eu tenho uma rentabilidade maior. Então, Exatamente. bacana. Então, entendi certo. Obrigado. Nada. E aí, uma outra funcionalidade que a gente tem hoje, que dá para vocês uma margem muito melhor, é o preço sem imposto. Como é que funciona isso? O vendedor, vocês podem optar por cadastrar o preço líquido daquele produto no Mercado Livre, e a gente faz todo o cálculo de imposto associado com base na localização do vendedor e do comprador. Porque a gente sabe que tem uma diferenciação enorme, né, de acordo ali com os estados, enfim, é onde esse cliente CNPJ está fazendo essa compra. Então, aqui, por exemplo, aqui vocês conseguem ver
ali quando vocês forem cadastrar o preço B2B, vai aparecer a flagzinha de preço sem imposto incluído. Se vocês apertarem nesse preço sem imposto incluído, vocês conseguem subir esse preço líquido. Por que a gente fala que é um preço líquido? Porque hoje, normalmente, o vendedor ele faz um cálculo médio, né, de quanto seriam esses impostos. A gente sabe que esse cálculo médio normalmente tende a trazer o custo do produto, né, de venda mais alto, e aí vocês ficam menos agressivos, talvez, versus um outro concorrente offline ou até mesmo online. Então, subindo o preço sem imposto, vocês conseguem ter ali, conseguem brigar, vamos dizer assim, né, de igual para igual, com um preço muito mais atrativo, tá? E aí o Mercado Livre aqui, ó, no izinho que está aberto, mostra um pouquinho a diferenciação em custo de imposto do comprador de acordo com o estado que ele está. Então, percebe que, como varia muito, vocês conseguem estar mais seguros, vocês vão receber o imposto certinho, de acordo com a localização do comprador. Tá? Aí aqui, pessoal, desculpa, voltando nesse ponto aqui, por que isso, além de dar para vocês uma segurança maior na venda e uma competitividade maior de preço, por que isso é muito importante quando a gente pensa em economia, né? Quando vocês pensam em rentabilidade? Porque tem um imposto que é o DIFAL, que esse imposto, quando o cliente é B2B, é um cliente B2B que está fazendo essa compra, a responsabilidade de pagar esse imposto é do comprador, não é do vendedor. Então, a partir do momento que vocês optam por vender sem imposto, o DIFAL não é cobrado de vocês. Então, na prática, vocês têm ali um desconto, né, tipo, de comissão de acordo com esse DIFAL. Porque pensa, se vocês venderem esse produto para um cliente B2C, vocês vão pagar esse DIFAL. Quando estão vendendo esse produto para um cliente B2B, é o cliente que está comprando que vai pagar. Então, na prática, vocês têm ali um desconto efetivo nessa venda, o que justifica também vocês conseguirem fazer um preço mais atrativo e ter ali toda uma estratégia voltada para o B2B. Tá? Agora sim, fechei aqui os principais pontos. Boa, Mafê, muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos iniciar com as nossas dúvidas, tá? Mas antes disso, eu peço para vocês escanearem esse QR Code ou acessarem o link que eu estou enviando agora para avaliar como que foi esse webinar para vocês. Se vocês gostaram do material apresentado, se vocês gostariam de saber mais informações, isso daqui é super importante, porque a gente traz para dentro de casa, analisa tudo que vocês respondem, a gente traz as melhorias, tivemos várias melhorias em todos os produtos através dessas informações que você preenche. Isso, até trazendo um exemplo, canal de transmissão foi uma solicitação de vocês através dos webinars, então a gente fez ali a produção e tudo mais, então por isso que eu peço para que vocês respondam, até para trazer aqui a Mafê, o Kleber, o Isaac mais vezes, porque olha, a agenda deles desse final de ano está disputada, então conseguir esse espacinho aqui foi super importante, e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante todas essas dicas e estratégias. E, Kleber, pode falar e depois a gente inicia com as perguntas também. Não, tranquilo, eu só ia dar uma sugestão aqui, Mar. A gente encerra com as perguntas e respostas, tem uma série, e no final, se sobrar um tempinho, eu sei que a gente já está super apertado de agenda, eu queria compartilhar minha tela e mostrar como que é o processo de adoção de catálogo, tá? Só fazer esse combinado com vocês. Então, vamos para as perguntas e respostas. Boa, então vamos passar aqui. A primeira dúvida é da Autopeças Fabrique. Como criar um anúncio usando o catálogo? Eu vou responder essa aqui, mas vai encaixar até no exemplo do Kleber se sobrar um tempinho, mas basicamente consiste em 4 passos, né? Então, o primeiro é entrar para criar um novo anúncio, padrão, como você faz hoje. Inserir o número da peça na busca, então o número do part number. Confirmar os dados carregados, porque automaticamente ele já vai aparecer. Inserir o preço e condição de venda. Então, é tão simples quanto isso. Assim, é algo que a gente quer realmente desburocratizar. Sobrando tempo, o Kleber vai ilustrar, mas, de qualquer forma, a gente vai compartilhar o material com o link. E além do link da página com passo a passo, tem um link com todo o catálogo que tem de part number aqui no Meli para facilitar. Vale reforçar que a maioria desse catálogo já vem pré-carregado compatibilidade também. Perfeito. Fotocompatibilidade. Boa, obrigada, meninas. A próxima aqui é do Bernardo Ferri. Vendo peças para caminhões. Se eu coloco na categoria certa, linha pesada, a maioria não oferece mercado envios e me faz perder para a concorrência, que coloca na categoria de veículos leves. Há algum planejamento para rever esses fretes para essa categoria, já que a maioria é do mesmo tamanho que do carro?
que a gente está, vou responder essa aqui também, o que a gente tem feito para melhorar a experiência é orientar sempre, e aí seja moderando anúncio, mandando mensagem na central de vendedor, para categorizar a peça de acordo com a navegação correta. Então, peça de caminhão efetivamente dentro da árvore de navegação de veículos pesados, consequentemente para veículos leves. A gente entende que hoje tem essa disponibilidade e é possível fazer isso, né? Tem uma certa fragilidade, mas a gente quer corrigir para dar a melhor visibilidade, a melhor experiência para cada tipo de veículo. Então, isso a gente já está vendo com o nosso time de produto, para o ano que vem já está devidamente estruturado e aí não vai ter esse tipo de problema. Boa, meninos, obrigada. Pessoal, olha, eu estou acompanhando aqui, a gente tem mais de 80 pessoas online conosco e só temos uma resposta de NPS. Ela é super importante para a gente, tá? Quem não conseguir acessar o QR Code, pode acessar o link que eu enviei aqui no chat. Próxima dúvida que a gente tem é em anônimo. Compatibilidade é só para carros ou temos outros veículos disponíveis? Nesse momento, só para carro, somente para veículos leves. E por que isso? Porque a gente quer primeiro deixar o modelo 100% estruturado, melhorando a experiência de quem está comprando, de quem está vendendo, para depois expandir para as outras categorias. A gente tem algumas coisas que são semelhantes, por exemplo, para pneus de carro, hoje você consegue, tem um widget que você busca de acordo com a largura, com o aro, com o tamanho, é diferente do modelo de compatibilidade, mas é um pouco do que a gente consegue estruturar nesse momento. Então, a gente vai aguardar um pouco para depois expandir para o restante dos domínios. Boa, obrigada, meninos. A próxima aqui também é em anônimo. Além do part number, vocês pensam em melhorar a busca do anúncio como reconhecimento por foto e tem a possibilidade de trazer a descrição e valor compatível de mercado? Sim. Uma resposta bem objetiva é que sim, a gente já tem estudos para cadastrar o produto, né? Para buscar o produto, buscar o catálogo através de uma foto. Tanto é que a gente já tem a solução de AI em boa parte do processo de criação do anúncio. Seria só reaproveitá-la, direcioná-la para a foto. É muito simples em falar, porque tem um complexo trabalho por trás, mas sim, por foto e sim, a gente tem algumas iniciativas internas quanto ao tema preço. Quanto ao tema preço, concorrência, posicionamento de marca versus versus faixa de ASP, mas esse é um trabalho muito embrionário. Então, se existe uma prioridade, se eu posso pôr uma prioridade aqui, seria em melhorar a experiência do vendedor, com uma foto, com outras formas de cadastrar o anúncio, e aí na sequência nós falaríamos sobre trazer mais informações sobre preço, tá bom? Obrigada, Kleber. A próxima aqui é em anônimo. Então, vender via B2B significa vender um volume maior e, de certa forma, por um custo logístico menor? Exato. Como a gente tem essa tabela de frete diferenciada, o custo logístico ele é menor, do B2B versus B2C. E o volume que você vai vender para B2B é muito maior, porque, como eu mostrei para vocês, os dados de compra, de visita, enfim, de gasto médio também são maiores. Boa, Mafê, obrigada. A próxima que tem aqui em anônimo também. Onde eu consulto a base de catálogo do Mercado Livre? Nós soltamos uma comunicação via central de vendedor e além do link que vai no material, então com esse material também você vai conseguir fazer esse download, olhar todo o catálogo e também tem uma nova programação de envio para toda a base da central de vendedor com esse link. Então, em uma dessas formas você vai receber, mas a gente vai mandar com material e o Kleber também vai mostrar aqui para a gente. Material e a gente também já vem impactando toda a base com o e-mail de cadastro da conta. É isso. Exato. Ok. Boa, obrigada, meninos. A próxima que nós temos aqui também é anônimo. Como funciona o cálculo de imposto que geralmente ocorre em modelos de venda B2B? A gente faz o cálculo pela localização, né, do comprador. Então, o Mercado Livre ele adiciona esses impostos correspondentes de acordo com a condição fiscal e a região que o comprador tá cadastrado. Boa. A próxima também é anônimo. Quais os integradores indicam? A gente tem a lista, né, que são todos integradores homologados pelo Mercado Livre. Então, são todos referências, todos que a gente recomenda, não tem um único específico. A gente deixa muito a critério por conta da particularidade de cada um.
Então, todos os que estão lá na lista são recomendados pelo MEC. Boa. E aí, até, pessoal, eu vou encaminhar aqui um link, que é onde vocês conseguem identificar essa lista homologada pelo MELI, tá? É na nossa central de parceiros Mercado Livre, ou central de partners Mercado Livre. Então, vocês conseguem ter essas informações ali sobre todos os tipos de integradores que nós temos. A próxima dúvida que nós temos aqui é do Gabriel Fernandes. Quando vão olhar com carinho para as peças subcategoria como peças náuticas? Essa é uma categoria que a gente tem olhado para um modelo muito mais de desenvolvimento, até por conta de ser mais nichado, né, no mercado, tem uma relevância, mas é um mercado muito mais nichado. Inclusive, tem sellers entrando dentro do nosso programa de MELI Pro, então isso mostra que a gente tem olhado para a categoria, tem dado a relevância necessária e vamos evoluir para o ano que vem, mas efetivamente a gente é um passo de cada vez, assim, para dar a relevância que ela merece também. E se eu posso adicionar um ponto, o que torna essa categoria, o que torna essas categorias tão importante para nós é o fato de as pessoas têm desejo de comprar esse tipo de produto, diferente de uma peça do carro que geralmente você compra por necessidade, urgência, né? No caso de náutica, existe uma vontade embutida também. Então, para que vocês tenham segurança naquilo que a gente está falando, é muito importante esse tipo de categoria para nós também, tá bom? Boa, obrigada. A próxima que nós temos é da distribuidora Calegari. Temos muita dificuldade para escolher com compatibilidade porque faltam campos como motor e etc. Isso será melhorado? Sim. Sim, Bom, pode falar. falamos sonoro, sim. Estamos em processo contínuo para melhora da experiência de compatibilidade. Como o Kleber mencionou e trouxe no slide, 80% hoje do que a gente vende tem a compatibilidade embarcada, mesmo não utilizando a experiência efetiva da compatibilidade. Mas sabemos que temos que aumentar o parque circulante, a gente tem que aumentar o número de peças, o número de itens que faltam nos campos, e esse é um processo que a gente está desenvolvendo passo a passo, com um tipo de produto. Por isso que a gente nem expandiu para as outras categorias. Então, a resposta é sim, a gente vai melhorar isso, é um processo bem contínuo que a gente vai fazendo, testando e aos poucos. Boa, meninos. Aqui a próxima que nós temos é do Fernando Vieira. Boa tarde, tudo bem? A venda de B2B servirá para produtos como categoria de usados? A venda B2B, ela é aplicada para tudo que a gente vende no Mercado Livre, contanto que o vendedor cadastre esse preço específico B2B. Claro que o cliente B2B ele já compra esse produto usado. Então, ele já faz essa compra, esse é o meu ponto. Mas para impulsionar esse tipo de produto para esse cliente, aí tem que ter um benefício atrelado a um preço diferenciado. Boa, Mafê, obrigada. A próxima também é da Autopeças Fabrique. Pode Maria, enviar o link do... Oi? desculpa, até aproveitando essa pergunta, né, da Autopeças, a gente vai subir aqui para pegar nesses últimos 5 minutos o passo a passo, que eu acho que vai ser legal para ilustrar e até para contextualizar e fechar com todas essas dúvidas. Beleza. E aí, até, pessoal, vocês podem ir acompanhando passo a passo. Eu reforço aqui o pedido de respostas do NPS. São menos de 3 minutinhos, tá? São 5 perguntas super rapidinhas, sendo delas ali a maioria de você selecionar o campo que você deseja. Então, eu peço para vocês responderem para que a gente saiba o que vocês acharam, o que vocês gostariam de ver, se o tema está sendo relevante para vocês, quais melhorias vocês também gostariam, tá? Isso, pessoal, ajuda a gente aí na pesquisa do NPS. Isso também aquece nosso coração, tá? Obrigado. Bom, e aqui na tela que eu trago para vocês, é minha conta, tá? Uma conta pessoal, mas eu consigo fazer um teste nela. Ok? Então, essa solução de catálogo está disponível para todos os países, tá legal? Não só para o Brasil. Então, se você tem uma operação na Argentina, você também tem essa mesma solução lá, no México, enfim. Então, vamos lá. Eu vou vender. Cadê você? Vender. No processo de venda, eu vou incluir um novo anúncio, certo? E aí, essa tela aqui é padrão. Essa experiência é para o usuário dentro do Mercado Livre, a conta dentro do Mercado Livre. Então, se você for realizar isso através do seu integrador, busque o seu integrador para entender como que é o processo internamente, legal? É só clicar no produto. Aqui eu vou colocar um part number, que eu já tinha pesquisado. Vou dar um buscar. Ele traz para mim foto, inclusive mais de uma foto. Ele traz a marca, traz uma série de dados. É só clicar em continuar. Tem alguém marcando aí o tempo de 2 minutos? Mas eu vou ir bem rápido. Confirmar, são dados prévios que a marca, junto com algumas ferramentas, alguns
fornecedores já promoveu a curadoria para nós, então ele já vem setado novo, o máximo de campo possível ele já vai vir setado, alguns padrões, não tem o que fazer, então, não cadastrado, ou melhor, cadê você? Outro motivo, part number. Se tem alguém contabilizando os 2 minutos, pode continuar, porque vai dar tempo. Né? Eu posso colocar não aplica, confirmar, vejam que eu só estou clicando em confirmar, e um campo ou outro eu carrego de informação. Confirmar, não é comum essa mensagem, mas isso não nos atrapalha em nada, dá um confirmar, ele já trouxe para mim 88 veículos sugeridos para inclusão que estão pendentes. É só eu adicionar esses veículos. Ele traz para mim aqui uma opção de sugeridos, tá? Ele traz carregado tudo nessa opção de sugeridos. É só eu clicar a selecionar todos, tá ok? São esses sugeridos e finalizo, salvar e continuar. Ele vai pedir para mim colocar aqui posição, tá bom? Mas muito do catálogo já vem com a informação de posição da peça já pré-selecionado. Se caso aqui não, também não seria o mundo perfeito em pleno teste em tempo real, né? Não, tem que ter alguma coisa. E dar um confirmar. E para a próxima etapa, que é preço e, enfim, selecionar preço e o modelo, né? Clássico primo. Pronto, eu acho que nem deu 2 minutos. Essa é a experiência de você usar o nosso catálogo hoje. Legal? Se for de integrador, busque o seu integrador e entenda com eles como é feito isso. Perfeito. Eu acho que para contextualizar aqui, de novo, o material ele vai ser compartilhado, a gente vai mandar junto com todos os links, com a apresentação. E fica aqui o meu agradecimento, né? Obrigado por todo mundo pela disponibilidade, obrigado pelo tempo, por essa troca, esse bate-papo, pela presença também da Maria, da Mafê, do Kleber e, de novo, muito obrigado aí, continue nos acompanhando e estamos à disposição. Legal, ótima audiência, pessoal. Obrigado, um abraço também. Agradeço as duas Marias, a Mafê e a Maria Vitória. Agradeço também todo o time por trás, né, na preparação desse conteúdo. Como comentou Isaac, ele vai por e-mail e a gente continua a partir daqui com comunicações através do e-mail da conta. Legal? Se alguém quiser falar alguma coisa para finalizar, fiquem à vontade. Mas super obrigado. Até, pessoal, agradeço a presença de todos vocês aqui conosco, né, tanto o nosso público quanto nossos apresentadores, e aí até como o Kleber trouxe, né, então sempre confirmem se o e-mail de vocês, ele está correto na conta, para vocês receberem as nossas comunicações, e isso leva tanto os convites dos webinars, quanto de novidades. Fiquem atentos ali na conta de vocês, no canto direito superior, nós temos um sininho, e ali são comunicações que nós também enviamos para vocês, além do painel do vendedor. E caso vocês também tenham alguma dúvida, querem verificar algum ponto em específico de um anúncio, de um painel, como que vocês podem performar mais, avançar ali no B2B, hoje já está liberado para todos, no canto direito superior ou no botãozinho flutuante azul no canto direito inferior, o assistente. Vocês podem perguntar qualquer coisa para o assistente, que ele também está ali pronto para responder as dúvidas de vocês e orientações, tá? Então, aproveitem bastante as dicas que eles trouxeram, principalmente aqui sobre os envios flex, o turbo, que isso é uma coisa super interessante, como a Mafê trouxe, afiliados, ele está sendo aqui uma das pérolas dentro do Mercado Livre. Então, temos os exemplos de um cliente, de um vendedor, que ele teve 77% de aumento das vendas em 2 horas trabalhando com afiliados. Então, façam isso, explorem bastante todas as alavancas de ecossistema, que isso vai ajudar cada vez mais vocês venderem. E mais uma vez, obrigada, Mafê, obrigada, Isaac, obrigada, Kleber, pela disponibilidade, e espero ver vocês em breve. Até, pessoal. Valeu, pessoal, muito obrigado.